Gente boa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado pelo prazer de ter a minha companhia aí contigo nesse momento. Se você não está inscrito ainda, corre lá, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ficar por dentro das novidades, dos próximos vídeos e vamos juntos aprender hoje um tema muito importante. E, por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, assim a gente vai estar fazendo com que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Foi bênção para você, ou talvez pode ser bênção para uma outra pessoa que você conhece e você nem sabe. Olha o poder que a gente tem nas mãos ao compartilhar e fazer a palavra de Deus chegar a outras pessoas. Vem comigo então? Então vamos lá. Gente boa, tema hoje, misericórdia. A gente aprendeu sobre a graça. Convido você que ainda não assistiu o vídeo onde a gente fala sobre graça, é muito importante para a gente poder dar seguimento. O tema hoje que a gente vai falar é sobre misericórdia. E a gente começa falando o seguinte: na Bíblia, olhando pelo contexto bíblico, são raras as vezes que a misericórdia ela está separada da graça. Mesmo que não explicitamente, a graça ela está constantemente associada à misericórdia. A gente já viu no primeiro vídeo o significado de graça, significado de misericórdia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a gente vai ver um pouco mais para frente, misericórdia, ele traz o sentido de compaixão, de empatia, você sentir por dentro, sentir de verdade aquilo que o outro está sentindo. É colocar-se no lugar do outro, é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Esse é o recado quando Deus age com misericórdia. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Ele está nos dando dicas de como devemos pensar sobre Ele, Deus. Quantas vezes o culpamos por alguma coisa que nós julgamos ruins quando acontecem conosco? Quantas vezes deixamos de manifestar profunda gratidão por Ele, simplesmente porque discordamos da forma como foi feita, ou porque não foi feito do jeito que queríamos? Estamos deixando de ter misericórdia de Deus. Pode parecer estranho isso, mas em muitas situações não somos com Deus, e eu nem quero falar aqui das pessoas à nossa volta, mas quantas vezes nós não somos com Deus nem de longe misericordioso como Ele é conosco. E ainda assim, queremos orar e queremos que Ele tenha misericórdia de nós. É algo que precisamos refletir. O que eu estou pedindo, eu sou exemplo de cumprir? Não que devemos deixar de pedir, pelo amor de Deus, não deixe de pedir ao Senhor. Mas a gente precisa refletir para que a gente aprenda a ser aquilo que a gente está pedindo. Deus quer isso de nós. Deus quer que oremos pedindo misericórdia a Ele. Mas Ele nos ensina, na famosa oração do Pai Nosso, como muitos conhecem, que o perdão que recebemos é proporcional aos perdões que damos às outras pessoas. Quem mais perdoa, mais é perdoado. Essa é a matemática de Deus, que vale para a misericórdia. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia é geralmente aplicada para traduzir três termos diferentes no hebraico. O primeiro termo é rehen. Esse termo significa vento e ele tem origem comum em raham, referindo-se ao conceito de paixão materna, sentimento maternal. Sabe aquela coisa, daquele sentimento que vem do ventre, aquela coisa que a mãe sente? Quem já leu o texto de Salomão, em que ele é colocado diante de duas mulheres que estavam reivindicando a maternidade de uma criança. E aí Salomão ficou pensando, qual das duas mulheres é a verdadeira mãe? Salomão teve a brilhante ideia de falar, olha, nós vamos dividir essa criança ao meio, e assim as duas mulheres ficarão felizes, uma ficará com a metade e a outra ficará com a outra metade. Imediatamente diz a palavra de Deus que uma das mulheres falou assim, não, eu prefiro que entregue a criança viva nas mãos dela do que vê-lo sendo cortado ao meio. Por que aquela mulher falou isso? Salomão imediatamente percebeu que aquela era a mãe, sabedoria tremenda de Salomão. E por que Salomão percebeu que aquela mulher era a mãe? Porque aquela mulher ela mostrou um rehen, ela mostrou uma compaixão materna, algo que saiu de dentro dela
e que ela falou: eu prefiro ficar longe do meu filho, mas saber que ele está vivo, do que ver meu filho sendo dividido ao meio. Então esse é o rehem, é a misericórdia. Ela teve misericórdia, ela teve compaixão da criança, mas um sentimento que brotou lá de dentro dela. Esses termos expressam o aspecto afetivo do amor, né, em sua compaixão e pena. Num exemplo prático na Bíblia, outro exemplo, tais como podem ser aplicados para se referir à bondade, principalmente para com aqueles que estão em dificuldade e sofrimentos, tem lá Gênesis 43, versículo 14 e Êxodo 34, 6. Então esses textos que eu falei de Salomão, Gênesis 43, 14 e Êxodo 34, 6, vão estar aqui na descrição aqui do vídeo e você pode conferir esses textos aí logo assim que o vídeo acabar. Uma outra expressão no hebraico é resed. Resed basicamente significa força permanente, já que a sua raiz etimológica provavelmente significa intensidade. Logo podemos entender o termo resed como um termo que expressa a obrigação ou solidariedade mútua de partes relacionadas. Esse termo ele é usado cerca de 250 vezes nos livros do Antigo Testamento. Na maioria das vezes é traduzido por misericórdia, mas também pode aparecer como bondade, benignidade, solidariedade e até mesmo graça, já que ele se refere ao favor a outra pessoa. Em um exemplo prático, esse termo refere-se à fidelidade de Deus no sentido de aliança ou pacto. A principal ideia transmitida é o de amor constante, ou seja, o amor permanente e imutável do Senhor, que estabelece os laços pelos quais seus filhos o pertencem. Então, se você der uma busca aí por bondade, benignidade ou solidariedade no Antigo Testamento, você vai achar vários textos bíblicos. Na maioria deles, a palavra traduzida ali é resed. Essa palavra de misericórdia, que é uma bondade permanente, uma força permanente de ajuda aos outros. Uma outra expressão hebraica também muito utilizada, traduzida no português para misericórdia, é Hanan. Hanan é um termo que é traduzido por misericordioso, ou seja, é o ato da misericórdia. Aqui também vale destacar o termo Ren, que é a raiz de Hanan, e é traduzido também na Bíblia, no Antigo Testamento, no português, por graça ou favor. Já nos livros do Novo Testamento, a palavra misericórdia, geralmente ela traduz os termos gregos eleus e oiktirmos. Também vale ressaltar que no Novo Testamento, o sentido dos termos hebraicos já citados, resed e ren, ou hanan, quase sempre são combinados no grego charis, que também significa graça. Eleus, esse termo ele pode ser traduzido como piedade ou compaixão ou misericórdia. Podemos citar o exemplo de Lucas 10:37. Lucas 10:37 e a Epístola aos Hebreus 4, versículo 16. São exemplos de onde esse termo aparece e a sua tradução, dependendo da versão da sua Bíblia, ela pode aparecer como piedade, compaixão ou misericórdia. E oiktirmos. Esse termo refere-se à ideia de companheirismo. Lembra que a gente falou do hebraico? Sentido do amor ao próximo, do cuidar do outro. Então, é o companheirismo em meio ao sofrimento, ou companheirismo em meio à dor. Esse oiktirmos, que vem de oikós, que que a gente usa muito na célula, né? Qual é o teu oikós? Quais são aqueles teus companheiros? Quais são as pessoas próximas? Quais são as pessoas ligadas de uma certa forma afetivamente a você? Não só a família de sangue, mas que tem uma relação afetiva, uma relação de amizade, de companheirismo. Esse é o teu oikós. Então, oiktirmos é exatamente esse termo de você sentir pela outra pessoa. A gente pode citar aqui as epístolas de Paulo aos Filipenses 2:1 ou Colossenses 3:12. Então, Filipenses 2:1 e Colossenses 3:12, essa palavra oiktirmos no grego ela aparece ali e tem a sua tradução no português. Um outro texto bíblico onde aparece também oiktirmos é Hebreus 10:28.
que a gente vai estar também descrevendo aqui. Eu não vou estar lendo todos os textos, e aí você pode pausar esse vídeo. A vantagem de ter vídeo é isso, você pode pausar e ler os textos para sua melhor compreensão, e assim a gente ganha tempo, fazendo com que o vídeo seja um pouco mais curto. Além desses dois termos, também é interessante destacarmos o grego eus flanknos, que significa literalmente vísceras gentis, mas geralmente é traduzido como misericordiosos, como é o caso em Efésios 4:32, onde aparece eus flanknos, traduzido nesse sentido de ser misericordioso. Efésios 4, versículo 32. No Evangelho de Lucas 1:78, nós encontramos uma expressão parecida, que literalmente significa entranhas de bondade, e é o grego splankna eleuos. Para entendermos melhor isso, precisamos considerar que em muitas passagens bíblicas, as entranhas são consideradas como a fonte de bondade e do desejo. Lembra que para nós, no mundo ocidental, a gente fala de coração, é o símbolo, o desenho do coração. Ah, fulano feriu o meu coração. Tem muitas músicas que falam sobre isso, né? Partiu o meu coração, referindo-se à origem de sentimentos. Para o povo hebreu, e em muitos casos ali até na época do Novo Testamento, se você for olhar o original, você vai ver se referindo ao rim ou entranhas, se referindo como a fonte de sentimentos. É um outro conceito, mas que também a temática é a mesma, né? Só muda o órgão. Quem foi que disse que esse coração aqui, que bombeia o sangue, nele está o sentimento? Na realidade, hoje já se sabe que está tudo na mente. Mas no Antigo Testamento se entendia como as entranhas, né? Como as vísceras, como os rins. Depois se passou para esse simbolismo ser o coração, esse órgão aqui, centralizador dos sentimentos, e hoje a gente sabe que isso é a mente. Mas tem alguns textos bíblicos que eu vou colocar aqui na descrição, onde a gente pode entender a origem desses sentimentos, né? Gênesis 43:30, primeiro livro dos Reis 3:26, Lamentações 1:20, Lamentações 2:11, Filipenses 1, versículo 8. Filipenses 1, versículo 8, eu vou ler aqui, porque tem uma coisa interessante nesse texto, e que vale a pena, né, a gente pensar sobre isso. Então, Filipenses 1:8, ele diz o seguinte: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui ele está usando essa expressão, né, saudade de todos vocês, e o sentimento de Paulo aqui é exatamente isso, ou seja, nas minhas entranhas, eu por dentro, eu sinto, eu gostaria de estar contigo. Então é nesse sentido, não é aquela saudade vaga, mas é um sentimento muito profundo que havia no interior de Paulo, sentindo saudade daquele povo. Legal isso, né? E é muito bom, cara, a gente ver isso num texto de Filipenses, um cara que estava preso, e aí você começa a entender, né? Por que ele estava sentindo tanta saudade. Você lê na carta aos Filipenses, várias vezes Paulo falando de alegria, de felicidade, e um homem que estava preso, sentenciado à morte, depois ele foi solto, mas até aquele momento ele estava sentenciado à morte. E ele fala tanto de alegria, de saudade, esse sentimento de que gostaria de estar ali, gostaria de estar presente, gostaria de estar junto. Então, por isso que eu li esse texto de Filipenses 1:8, que mexe muito comigo, traz muito esse sentimento, né, de sentir aquela saudade das entranhas, sabe? Um filho que está longe, né? Alguém que se perdeu, e você tem esse sentimento das tuas entranhas lá do fundo, chega a doer. É isso, essa expressão no grego. Tiago 5:11 aparece o termo oiktirmon, que vem de oiktos. Pena é traduzido por misericordioso e piedoso. A combinação das duas palavras gregas são utilizadas na expressão entranhas de misericórdia ou entranhas de compaixão, das referências já citadas de Colossenses 3:12 e Filipenses 2:1. Veremos mais o seu conceito mediante alguns outros textos bíblicos que eu me permito aqui
trabalhar um pouco mais para a gente entender. A gente já viu o sentido etimológico, as palavras utilizadas no Antigo, no Novo Testamento, no hebraico e no grego. Não é querer dar uma aula de grego e de hebraico, mas é para a gente poder, porque quando a gente consegue entender o que o povo daquela época estava dizendo, estava pensando, facilita para a gente trazer esse sentimento para nós hoje. Porque, queridos, a diferença de tempo, de eras, de épocas é muito grande. Então, a gente só consegue entender o que aquele povo estava dizendo se a gente leva a nossa mente, se a gente transporta a nossa mente para aquele sentimento daquele povo daquela época. E aí esse sentimento você transporta para o teu dia hoje, e aí você pensa, agora eu estou conseguindo entender o que ele quis dizer quando escreveu aquilo, tá entendendo? Por isso que é importante a gente entender isso. E alguns textos eu vou trabalhar um pouquinho mais, porque vão nos ajudar mais ainda a gente entender a misericórdia. Um texto muito importante é Josué 2, do 12 ao 14. Se você quiser pausar o vídeo agora, pausa, dá uma lida e volta para a gente voltar a comentar sobre isso. Nesse texto de Josué 2, do 12 a 14, fala sobre uma mulher chamada Raabe. Raabe deixou de denunciar os espias, deixou de enviá-los aos soldados. E aí ela faz um pedido aos israelitas. Qual é o pedido dela? Que façam o mesmo com ela e com a família dela. Quando os israelitas invadissem realmente Jericó, ela pede para os israelitas: tenham misericórdia da minha família. Por quê? Porque ela tinha uma fé incrível no poder de Deus de Israel. Olha que uma mulher que não era do povo de Israel, ela ouviu falar de Deus. Interessante é que ela vê naqueles homens a representação. Por que ela faz aquele pedido para aqueles homens? Ela vê neles a representação da misericórdia de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Você já pensou se as pessoas olham para você e elas te veem como representante da misericórdia de Deus? Já pensou isso? Será que as pessoas conseguem olhar você e ver assim, poxa, essa pessoa, ela é a misericórdia de Deus em pessoa, ela é alguém que tem compaixão dos outros, ela é alguém que tem piedade, ela é alguém que se compadece daquele que está sofrendo, ela é alguém que se preocupa com o próximo, ela é alguém que ora pelo outro, ela é alguém que ajuda. Já pensou nisso? Olha que responsabilidade daqueles espias que invadiram Jericó, e aquela mulher Raabe olhou neles um exemplo, uma testemunhas da misericórdia de Deus. Querido, que coisa tremenda. Quando eu li esse texto e pensei a respeito de misericórdia, eu falei: Jesus, que responsabilidade que eu carrego comigo. Deus, não me deixe te desapontar. E aí na mesma hora eu pedi: Senhor, não me deixe te desapontar, me deixa, sabe, ser testemunha da tua misericórdia, que as pessoas olhem para mim. Está tão difícil hoje enxergar a misericórdia de Deus, que eu seja esse exemplo. Deus, me ajuda a ser, me corrige naquilo que eu estiver falhando, Deus, me perdoa às vezes que eu não fui isso. Faz essa reflexão, querido. Você tem sido testemunha da misericórdia de Deus. As pessoas olham para você e veem em você a misericórdia de Deus. Tremendo isso, né? Um outro texto, querido, que eu queria trabalhar também é Jeremias 6, 23. Dá uma lida aí, Jeremias 6, 23. O texto que diz que o citado exército do norte, depois você lê todo o contexto ali de Jeremias 6, o exército do norte é um povo cruel e não tem misericórdia, ou seja, eles não deixam de punir, de castigar, e eles não estão nem aí um pouco preocupados com a recompensa sobre eles. O texto não parece um elogio a essa atitude. Você lê lá o texto, não está fazendo um elogio a esse chamado exército do norte, claro que não é. O que será que Deus diria de cada um de nós quando vê a nossa relação com as pessoas da família, dos locais de estudo, da escola, universidade, no trabalho, com vizinhos? O que você acha que Deus está falando de nós? Será que Deus está nos elogiando? Ou Deus está falando como está falando desse povo do Exército do Norte? Tremendo isso também, né? Que paulada na minha cabeça quando eu li esse texto e pensei a respeito disso. Será que eu estou agindo de misericórdia, ou eu estou fazendo igual esse Exército do Norte, sem ter misericórdia, sem ter compaixão de ninguém, e agindo simplesmente destilando ódio, e agindo como maltratando, e sendo justiceiro, e julgando as pessoas?
Olha que coisa tremenda, né? O que será que Deus está pensando de nós nesse momento? Um outro texto também que vale a pena a gente parar para refletir é o Salmo 57. Querido, que coisa tremenda esse Salmo 57. Dá uma lida aí. Eu quero falar apenas dos versículos de 1 a 3. Mas dá uma pausada aí nesse vídeo agora e dá uma lida aí no Salmo 57. Se você leu aí o Salmo 57, querido, eu vou trabalhar mais os versículos de 1 a 3, mas vale a pena ler todo o Salmo. É uma linda oração para um momento difícil, diante de inimigos, diante de lutas. Né? Vale a pena você ter esses versículos na tua mente. Clamar pela misericórdia de Deus, querido, é encontrar refúgio em Deus, é encontrar socorro em Deus, é encontrar amparo, é encontrar proteção, como diz no versículo 3, ele me protegerá com seu amor misericordioso, ou seja, eu não mereço isso, eu mereci o castigo, eu mereci a punição, mas Deus ele não vem contra mim com a punição que eu mereço, mas ele vem com a graça, ele vem com o socorro, ele vem com a proteção que eu não mereço. Tremendo isso, isso se chama misericórdia, que entende o sofrimento e concede o escape, concede o socorro, concede a salvação. Eis aqui um importante ensinamento sobre misericórdia. Como é uma expressão prática do amor de Deus, na misericórdia nós encontramos refúgio e podemos ter certeza, querido, de que não há outro igual a Deus. O mundo não é misericordioso. Os nossos amigos não são misericordiosos. Querido, o ser humano não é misericordioso. Nada pode persistir na nossa vida quando colocadas com arrependimento sincero aos pés da cruz, clamando a Deus pela mudança e desejoso de ser diferente. No mundo, nos amigos, em pessoas, a gente não encontra, mas em Deus, querido, em Deus a gente pode ter certeza de que encontra. Esse Salmo 57 é um alento no nosso coração, saber que em Deus a gente pode encontrar isso. Então coloque, querido, coloque-se aos pés da cruz, coloque a tua vida, os teus sentimentos aos pés da cruz, clama a Deus, querido, clama a Deus pela mudança. Deus é um Deus que quer, Ele te ama e Ele quer ser a mudança na tua vida. E Deus está desejoso de fazer isso na tua vida. Um outro versículo é Lamentações 3:22. Por causa das misericórdias de Deus. Dá uma parada aí, dá uma lida em Lamentações de Jeremias 3:22. Por causa das misericórdias de Deus, o sol nasce toda manhã. De tempos em tempos vem a chuva. Existem as estações do ano. Já pararam para pensar na maravilha de ter todo ano estações diferentes? Não é sempre, não é o ano inteiro e a vida inteira sol rachante. Não é a vida inteira chuva torrencial. Não é a vida inteira frio insuportável. Não é a vida inteira vento. Deus renova, querido, as estações do ano. Deus renova as flores. Deus renova as folhas. Deus renova as árvores. Deus renova a nossa vida, querido. Isso é misericórdia de Deus. Eu vou deixar uns salmos aqui também para você ler. Salmo 100, que coisa tremenda. Salmo 106. Querido, não deixe de ler esses salmos ainda hoje. Salmo 100, Salmo 106, Salmo 118, que coisa tremenda é o Salmo 118. Salmo 136. Por favor, querido, leia esses salmos. Pare agora, né? Dedique um tempo para você ler esses salmos, porque é tão difícil a gente parar para ler a Bíblia, né? Então aproveite esse momento e lê aí esses salmos que estão descritos aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no teu coração e vai ser um alento nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Um outro texto que eu queria refletir com os irmãos é Lucas 1, versículos 50 até o 58. Basicamente os versículos 50, 54 e 58. Lucas 1, do 50 ao 58, também vamos falar a respeito da misericórdia de Deus conosco, que são vistas pelos que estão à nossa volta. E o nome de Jesus ele é glorificado, porque os outros olham para nós. Né? Lembra, a gente já falou sobre isso. E veem em nós a misericórdia de Deus. Romanos 12, versículo 1. Só apresentamos algo a Deus, só prestamos culto a Ele, por causa das misericórdias do Senhor.
Romanos 12, versículo 1, é por causa das misericórdias do Senhor que nós apresentamos um culto a Deus. Lucas 6,36. Lucas 6,36 é uma ordenança de Jesus. Querido, esse versículo é uma ordem de Jesus. Precisamos pensar muito sobre isso. Marque esse texto para você meditar essa semana. Passa a semana inteira meditando nesse versículo. É uma ordem de Jesus. Se a gente não fizer isso, a gente está em desobediência, que Deus está mandando a gente fazer. E aí tem outros textos também, que eu também estou colocando aqui na descrição desse vídeo. Tiago 5,11, Marcos 6,34, Marcos 8,2, Marcos 9,22, Filipenses 2,1 e 2, Colossenses 3,12, que a gente já falou também anteriormente. Pega aí, se quiser, pausa esse vídeo, onde está descrito aí esses textos bíblicos, leia esse texto bíblico. Tira esse dia de hoje, já parou? Está lendo, está assistindo o meu vídeo? Então tira esse dia de hoje para ler o maior número de versículos que você puder, marca aqueles que mais chamarem a tua atenção, mas não deixa, querido, de ler esse texto bíblico, que a Bíblia ela é viva e eficaz. E é a Bíblia, que não sou eu, não é a minha palavra, não são as coisas que eu digo aqui que precisam mover o teu coração, mas a palavra de Deus, ela vai gerar no teu coração vida, e Deus quer isso para a tua vida. Amém? Pensa numa frase que eu vou dizer agora, vai estar escrita também aqui em cima. A misericórdia nos ajuda a deixar o passado para trás. Já pensou sobre isso? Pensa nisso. A misericórdia nos ajuda a deixar o passado para trás. Parece meio óbvio, né? Ah, pastor, mas deixar o passado para trás é óbvio, se é passado já está para trás. A frase parece até meio estranha, mas querido, escute o que eu vou te falar agora. Isso não é uma realidade de muitas pessoas. Eu conheço, eu tenho certeza que você conhece também, muita gente presa em algo que aconteceu há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás. Por não conhecer as misericórdias desse Deus, tem gente que diz até que já conhece a Deus, tem gente que diz que já é crente, tem gente que diz que já foi batizado. Jó, ele tem uma frase muito interessante que ele diz: Senhor, até aqui eu conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas não conhece as misericórdias de Deus. Deus é rico em misericórdia. Quando a gente conhece as misericórdias de Deus, a gente começa a se libertar do passado. Porque muitas pessoas, por não conhecer essa misericórdia, ficam presas a problemas do passado, a erros que cometeram. Até tem realmente erros que são faltas graves, talvez um assassinato, talvez uma traição, talvez um ato violento contra alguém que você ama, talvez uma mágoa que você causou, talvez, um sentimento ruim que você gerou em alguém, talvez algo muito ruim que você realmente fez e que aos teus olhos você pense, isso não tem perdão, mas em Deus tem. Deus perdoa, querido. Deus perdoa. Quando a gente entende que Deus ele é misericordioso, ele não nos dá a punição que a gente merece, mas ele nos dá a graça, a gente começa a perceber que não há erro do passado que não possa ser perdoado. Não existe passado sombrio quando entregue nas mãos de Deus. Todo passado entregue nas mãos de Deus, ele deixa de ser sombrio. Tudo é revelado, querido, e Deus já conhece. A palavra de Deus diz que Deus já conhece os nossos pedidos antes que a palavra chegue à nossa boca. Deus já conhece até os sentimentos que nos levaram a cometer aquelas atitudes tão tenebrosas. Então, querido, entender as misericórdias de Deus, entender que o Deus que a gente serve, entender que Jesus Cristo é um Deus misericordioso, é que não importa o que fomos até aqui, Deus é tão poderoso que pode resgatar nosso relacionamento com Ele, nos amar, nos abençoar, nos dar um futuro feliz e nos fazer passar a eternidade na glória, no céu, mediante um simples ato, dizer a Ele: Pai, eu pequei. Você quer fazer essa oração? Então diga aí para o Senhor: Pai, eu pequei contra os homens e contra Ti.
Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas no nome poderoso de Jesus, peço que tenha misericórdia de mim e restaura o meu relacionamento contigo. Eu vou deixar aí do lado essa oração. Se quiser, pausa esse vídeo e pode ler. Depois você fecha os teus olhos e faz a oração para Deus. E pronto, querido. Coração sincero ao fazer essa oração nos transporta do domínio do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Colossenses 1, versículo 13. Com a misericórdia de Deus, o seu pecado não pode mais te dominar. Amém, querido? Eu quero concluir esse vídeo meditando nos textos abaixo, nos textos que vão estar descritos aqui, ou aqui do lado também. Leia-os e veja a ligação que esses textos têm. Tá? Eu quero que você leia esses textos e aí você mesmo faz a tua reflexão e pensa o que liga um texto no outro. O que tem a ver Romanos 5, 20 e 21 com Colossenses 3, de 12 a 14, com Lucas 6, do 35 ao 38? O que quero que você pense, leia, releia e você mesmo chegue à conclusão. O que Deus falou contigo, entrelaçando esses textos entre si e o que esses textos juntos dizem para você. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus, que é rico em misericórdia, Ele possa estar inundando o teu coração e trazendo no teu coração paz. Não tem erro do passado que não possa ser perdoado. E o nosso Deus perdoa. Amém, querido? Que você seja esse canal. Que você sinta a misericórdia de Deus. E que você seja testemunha dessa misericórdia para tanta gente que está precisando de ajuda. Gente boa, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, faça a palavra chegar a muita e muita gente que está precisando ouvir isso nesse momento. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua companhia, querido. Amém?